Bem, eu vou fazer uma... Eu não sou especialista no assunto, mas como nós estamos numa casa de economistas, eu acho que é muito útil que haja um pouquinho de visualização dos problemas também do ponto de vista da economia. Então, vou fazer uma pequena contextualização para mais ou menos alinhavar alguns pontos que possam servir de um arcabouço mais amplo para a gente pensar em segurança pública. Primeiro ponto importante é o seguinte: o Max Weber tinha uma definição interessante do Estado, que era o monopólio da violência consentida. No Brasil, nós temos um monopólio ou nós temos um oligopólio, em que há várias partes do território nacional onde o Estado não entra, em que há outros instituidores da violência. Nós estamos mais para um oligopólio. Isso é muito complicado. É um monopólio da violência consentida, que é a noção de Estado. A nossa noção de Estado não está sendo uma noção universalmente aceita. Existem territórios, existem áreas geográficas onde o Estado não está presente. E nós sabemos que isso é um problema muito sério. Quando os japoneses jogaram a segunda bomba atômica, os americanos jogaram a segunda bomba atômica no Japão, Bertrand Russell falou: agora os Estados Unidos têm que ser o provedor de segurança mundial, tem que ser o 911 internacional. E, de certa forma, o foi. E tem sido, durante muito tempo. Por que ele falou isso? Porque existe uma tendência de segurança a ser o que os economistas chamam de um monopólio natural, em que, se você não tiver um único ente provendo isso, aqueles que estão provendo tendem a brigar um com o outro e a gerar esse tipo de provisão. Então, é preciso que nós tenhamos em mente que isso precisa ser resolvido. Nós temos que ter um monopólio. O Estado é um monopólio. Não há oligopólio de Estados em que algumas comunidades se regem pelo poder das armas. Tem que entrar com o Estado lá dentro. O crime se observa sobre a possibilidade de pena, probabilidade de ser pego. Esse é o cálculo que o indivíduo faz, e esse cálculo que o indivíduo faz depende do horizonte de planejamento dele. E quando o meio é muito violento, o horizonte de planejamento faz o quê? Se encolhe. E quando o horizonte de planejamento se encolhe, as decisões costumam ser bastante diferentes quando o horizonte de planejamento é muito maior. Então, é preciso que o meio seja adequado para prover um horizonte de planejamento suficientemente longo para que, dado um gasto do Estado com prevenção e com a coibição do crime, a pena e a probabilidade de ser pego sejam suficientes para reduzir o crime ao nível que a população quer. Então, é preciso observar o meio. Outra coisa que é preciso observar, que aí é o que eu falo, é a visão dos economistas, é o custo que a gente tem com a questão de segurança pública. É um custo muito alto, tem um custo público de provisão de facilidade, de cadeia, de máquina de repressão, uma série de coisas. Existe o custo privado. Quem mora em condomínio tem que comprar equipamento de segurança 1, equipamento de segurança 2, todos com impostos indiretos embutidos. O governo não apenas não provê o que deveria prover, mas ainda obriga o condomínio, o contribuidor do condomínio, a pagar por uma sirene ou por uma luz de emergência que tem um imposto embutido. O custo social, que é o custo que incorpora o que eu falei, mais as externalidades em que um elo doente faz com que o outro fique doente, e o custo econômico total, que é altíssimo. E todo esse processo gera uma queda de bem-estar enorme. Aí as pessoas ficam discutindo se a taxa do Copom é 2,15 ou é 7,14, ou se o PIB cresce 2,5 ou menos 0,7. E o bem-estar, se o PIB tivesse crescido 4, 5% de forma contínua ao longo desse período,
o nosso bem-estar teria decaído, principalmente aqui no Rio de Janeiro, absurdamente, independentemente disso, porque nós perdemos o capital social, nós perdemos a confiança, às vezes, de uma pessoa que encontramos. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Quando que tem que ser levado em consideração? Nessa questão aqui. A função principal do Estado, a função principal do Estado não é na provisão de bens e serviços que podem ser providos pelo setor privado. A função principal do Estado, através de sua sequência de governos, é na provisão de segurança pública. Por quê? Porque aquilo que eu falei, por causa daquilo que eu falei da frase do Bertrand Russell, que não é por uma questão de ideologia, é porque, tecnicamente, o setor privado, quando tenta prover segurança pública, é absurdamente ineficiente. Absurdamente ineficiente. Então, não é por questão de ideologia que a noção do Hobbes de Estado, lá do século XVI, foi principalmente baseado na necessidade de proteção, não apenas da pessoa física, mas também dos bens, da segurança de ir e vir e assim por diante. Então, se nós formos pegar as várias definições, as várias funções do Estado, isso eu estou trazendo essa cultura do seminário que fizemos aqui há 2 semanas de papel do Estado, em que houve uma certa concordância que o Estado deveria se ater principalmente à segurança, não é por questão ideológica, é porque o setor privado não consegue prover isso adequadamente. Começa a ter uma série de cercas, mas uma cerca, quando o prédio do lado também bota a cerca, eles novamente se igualaram. Aí vem o outro, bota a cerca. Não é uma provisão adequada de segurança. Isso tem que ser provido através do monopólio do Estado, que é a forma usual de se fazer isso. Então, todas essas funções do Estado, a mais importante é a função de segurança. Se o Estado não consegue fazer a primeira função e a mais importante bem, então não é por ideologia, mas ele não deveria ficar querendo fazer funções lá na posição lá de baixo que o setor privado pode fazer. Então, é preciso que a gente pense nessa grande oportunidade que temos agora para renovar, também repensar o que nós precisamos do Estado e do governo. E a segurança é uma função absolutamente importante. A representação política. Por que nós não temos a provisão de segurança adequada, mas temos inúmeras construções que ficam cheias durante algum tempo, mas depois ficam vazias? Porque não existe uma identificação clara da população com os políticos, e os políticos deixam de fazer a troca legítima, que é entre votos e bem-estar, e passam a se concentrar numa troca no andar de baixo, que é entre liberação de verbas federais e obtenção de verbas de campanha através da realização de obras que são financiadas pelas verbas liberadas. Não estou falando de malversação, não, estou falando que apenas que a troca democrática usual é nesse andar de bem-estar por votos, não é no andar de baixo liberação de verba para fazer obra, né? Então, esse tipo de problema, em que os políticos não se identificam claramente com os eleitores, você faz um voto aqui, elege um sujeito totalmente distante daquele que você tinha em mente, em função do nosso sistema de votação, é que faz com que nós tenhamos muito do que não precisamos e pouquíssimo do que precisamos de forma absurda, como a segurança pública. É preciso observar, outro dia eu estava numa conversa, aí as pessoas começaram a discutir qual era mais importante, segurança, saúde ou educação. Bem, as três são absurdamente importantes. Agora, alguém falou assim, olha, mas eu acho que é segurança, pelo seguinte, quando houve um problema de segurança lá numa comunidade, naquele dia não houve aula, e também naquele dia as pessoas não puderam ir para o posto de saúde. Então, a segurança ela tem essa característica de deslocar todo o resto, desloca investimentos para outros lugares, desloca cérebros para outros lugares, né? E assim são os hotéis, assim são todas as atividades do Estado. Então, esse efeito de deslocamento é um efeito péssimo, que temos penalizado muito. Nós temos que ter
a dimensão sobre isso. Então, o tamanho do governo não é questão de ser conceitual, ideológico, é simplesmente, pragmaticamente, nós não conseguimos um governo suficientemente ágil que faça uma provisão das tarefas mais importantes. Então, apenas por esse motivo já é um motivo para olhar o que é importante e tentar deixar que outros façam o que dá para o setor privado fazer. Vou parar por aí, um outro ponto importante que é preciso observar é que a inércia atualmente é fortemente desfavorável. O Daniel não mencionou isso, mas existe um problema importante que a gente já observou na América Latina, que é quando a gente fica parado e a política é tomada de forma inadequada pelo lado que eu chamaria do outro Estado, que é um Estado que não é o Estado que nós constituímos. Quando a política se deixa infiltrar por esses problemas, aí a coisa já toma um aspecto muito mais complicado. Então, a gente tem que discutir isso aqui hoje. A gente tem aqui os maiores especialistas nesse assunto. Esse não vai ser o seminário que nós vamos fazer, mas é crucial que nós tenhamos em mente o que nós estamos perdendo em função de não atacarmos diretamente esse problema. Muito obrigado a todos.